bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Gênesis, capítulo 9, versículo 21. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com você sobre a Palavra de Deus. Eu quero passar um pouco da minha experiência, quero trocar figurinhas e assim alcançar o amor de Deus para várias pessoas, para vários lugares, né? E para isso eu preciso de você. E uma das coisas é: compartilha, se inscreva, deixa seu like, porque isso ajuda o canal a crescer e ajuda outras pessoas também. Se você não pensa, fala assim, mas como que eu posso fazer isso? Pode ter certeza, quando você envia uma mensagem que edifica não somente a sua vida, você pode ter certeza que vai edificar a vida de outras pessoas também. E bora lá! Que versículo pequeno, né? Mas esse versículo ele fala a respeito de um grande homem, de um grande empreendedor, de um homem assim que foi um divisor de águas. Pois é, ele fala de Noé. Noé é um homem que construiu a arca para salvar a sua família do dilúvio, né? Onde Deus ele ali fez um recomeço. E não é nesse momento, ele estava embriagado e nu. E o que isso tem a ver com o que eu quero falar para você hoje? O que eu quero explicar para você? Eu estava vendo uma pregação, onde a pregação ela falava sobre empreendedores, falando sobre reescreva a sua história. E um dos textos que ele usou dentro da pregação foi esse, e me chamou muita atenção. Por que me chamou a atenção? Porque ele fala muito, dentro da pregação, ele estava falando muito a respeito de que é melhor o fim do que o começo. E você sempre vai ser lembrado por aquilo que você faz, pelo seu sucesso. E às vezes você vai ser lembrado pelo seu fracasso. Mas se o seu sucesso superar o seu fracasso, você pode ter certeza que é o teu sucesso que vai ser lembrado. Que foi o que aconteceu com Noé. Quando você pergunta para alguém quem foi Noé, se você pergunta para uma criança, se você pergunta para um ancião quem foi Noé e que é conhecedor da Bíblia, vai falar de cara, foi aquele que construiu a arca. Foi aquele que Deus chamou para construir a arca, para salvar a sua família. Mas no decorrer da história, Noé, ele, um homem que foi chamado por Deus, um homem íntegro, um homem de família, um agricultor que estava ali começando uma nova humanidade, vamos dizer assim, ele simplesmente caiu embriagado. Ele estava bêbado. E além dele estar bêbado, ele estava nu. Então, assim, ele estava com dupla vergonha, vamos dizer. Embriagado e nu. E aquilo poderia ser uma mancha tremenda na vida dele. Mas olha que engraçado. Quando você fala da história de Noé, quase ninguém fala desse detalhe. Quase ninguém lembra desse detalhe de Noé, da vida de Noé. E é engraçado que as pessoas elas esperam o resultado final. E o resultado final de Noé poderia ter sido esse. Mas o resultado dele, o resultado final não foi, porque a embriaguez aconteceu depois do dilúvio, não foi antes. Mas você entende que o que ele fez foi algo tão extraordinário que ficou marcado ao ponto de daquilo que ele fez que trouxe
vergonha, não conseguiu manchar o que ele havia feito. Olha que doido! E por que eu estou falando isso para você hoje? Por que eu estou apresentando essa história para você hoje, né? Porque quando Deus ele te chama para fazer algo, quando ele te dá uma autoridade, quando ele chama você para poder empreender, para fazer algo que vai transformar, que vai mudar não somente a sua vida ou a dos seus familiares, mas até mesmo uma geração, que foi o que aconteceu com Noé. As falhas, elas são apagadas, elas são esquecidas. Por quê? A grandiosidade daquilo que Deus confiou para você que vai se sobressair. E foi o que aconteceu com Noé. Hoje você pode estar pensando, nossa, mas eu não tenho nada grande, né? Eu não faço nada grande. Mas você já se perguntou, você já perguntou para Deus o que Ele quer que você faça? Às vezes é muito difícil nós perguntarmos isso para Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele vem e fala para nós e nós muitas vezes duvidamos do que estamos ouvindo. E aí nós pedimos para Deus vir e nos dar sinais. Não, me revela, me dá um sinal. E normalmente esses sinais são coisas assim absurdas. Porque se for algo absurdo, aí sim eu vou acreditar que é Deus falando comigo. Às vezes nós estamos aqui querendo reescrever a nossa história, mas nós não estamos dando espaço para Deus trabalhar na nossa história. Para Deus vir e ser o condutor da nossa história. Sabe? Ele tá ali, ele vai e te pede algo e aí você fica, mas será? Será que é isso mesmo? Nós temos a necessidade de sabermos o resultado final. Você acha que se Noé soubesse qual seria o final da história por tudo que ele teria que passar, ele teria feito? Eu acho que não. Mas ele simplesmente, com o coração entregue e empreendedor, um coração assim desprendido e querendo honrar a Deus, o que ele fez? Eis-me aqui, estou aqui, vamos lá. E quando veio a falha dele, ele poderia ter ficado no erro. Ele poderia ter se condenado, ele poderia ter ficado triste, ele poderia ter ficado amargurado. Mas olha que interessante. A falha que ele teve, né? Esse pequeno deslize, vamos dizer assim, que ele teve, não fez com que fosse apagado tudo de grandioso que ele havia feito. Ali naquele momento, ele repreendeu os filhos, ele se arrependeu, mas ele lembrou que ele era um homem. E ele poderia fracassar? Sim, mas ele não precisaria viver no fracasso. Dá para entender? Quando você reescreve a sua história, você está pedindo para Deus tomar conta, tomar a direção, e você está querendo que a sua história seja reescrita pelas mãos de Deus. E quando ela é escrita pelas mãos, pelos dedos do Senhor, o que acontece? Você vai ter falhas? Sim. Você vai ter fracassos? Sim. Mas o seu sucesso, o resultado final, vai superar todas essas falhas, porque é Deus que está escrevendo.
Você já pensou nisso? Hoje, o que você está fazendo? Hoje, o que você está fazendo para reescrever a sua história? Você está simplesmente parado, esperando a vida acontecer? Tipo a música, né? Deixa a vida me levar. Ou você está tentando fazer a diferença? Ou você está tentando conquistar? Mas eu falhei. Mas você vai continuar na falha? Ou você vai tentar fazer com que essa falha não diminua aquilo que você já conquistou? E é interessante que durante a semana eu vou falar com vocês ainda sobre sucesso e fracasso. E justamente essa questão do sucesso e do fracasso que eu vou querer falar com vocês essa semana é a respeito do que você pode fazer, qual é o próximo passo. Então que hoje, nessa pequena mensagem, uma mensagem tão simples e tão pequena, mas eu acredito que poderosa, que você hoje entenda que Deus, ele quer reescrever a tua história. Ele chama você para transformar a sua vida, a vida de quem está ao seu redor e quem sabe até uma geração. Mas se você se mantém naquilo que você entende que é uma falha, você vai ficar preso e vai esquecer de tudo que Deus pode fazer, de tudo que Deus pode transformar. Noé errou? Sim, ele errou, mas nem por isso ele foi lembrado pelo erro. Olha que interessante. Você está sendo lembrado pelos seus erros, pelas suas falhas ou pelas suas vitórias? Você está sendo lembrado como? Se você está sendo lembrado pelas suas vitórias, pelas suas conquistas, por aquilo que Deus tem te abençoado, por que você ainda se condena? Você já pensou nisso? Então que fique hoje essa mensagem de reflexão para você. Que você tenha um dia abençoado, uma semana maravilhosa. Até a próxima!